Atos capítulo 2, verso 42, a partir dele diz assim, vou ler na versão NVI, tá bom? Nova versão internacional. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Feche os teus olhos por um instante. Me ajuda, Senhor, tu sabes que sem ti nada poderia fazer, Senhor. Tu sabes que sem ti nada poderia fazer, Senhor. Obrigado, Jesus, por essa grande onda, Senhor, esse grande avivamento que nós já temos enxergado, Jesus. Obrigado por esse espírito de unidade da igreja, Senhor, genuína. Obrigado, meu Pai, por essas portas estarem abertas, meu Pai, e agora mostrando o quão fundamental, Senhor, abraçando, Senhor, uma nova igreja, sendo um agora, meu Pai, assim como sempre foi o teu corpo e sempre será, Senhor, que possamos ser o exemplo, meu Pai, a referência do que significa a unidade nessa sociedade, Jesus. Usa a minha vida, tu sabes que sem ti nada posso fazer. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, Jesus, para poder entender mais o teu evangelho, entender mais da tua palavra, Senhor. Não numa ótica religiosa, Senhor, tradicionalista, ao ponto, Senhor, de virar um legalismo, não ao ponto, Senhor, de vincularmos apenas aos dogmas, ó Pai, mas sim a igreja viva, Senhor, a igreja, Senhor, santa, a tua noiva. Fala conosco, Senhor, assim que nós oramos e agradecemos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém? Aplauda forte ao nosso Deus vivo. Nós estamos na série sobre o poder da unidade. Já fizemos aí acho que 3 pregações. Pastor Rogério também, quando veio aqui, pregou, também falou sobre unidade. Nesse período de transição, Deus nos direcionou a falar sobre unidade. É o que Ele tem ministrado para o pessoal nesse final de ciclo, início de um novo capítulo, de um novo ciclo. Assim nós falaremos hoje e oficializaremos esse ponto no domingo que vem, que é a conferência. Eu preciso da presença de todos vocês, amém? Os obreiros, membros, com o tema unidade. Eu comecei falando lá atrás, no início do mês, da oração de Jesus, de João 17. Depois você recapitula lá, lê na sua casa João 17. Jesus, foi a última ação dele antes da crucificação. Então ele poderia ter falado de tantas coisas, poderia ter feito milagres, poderia ter feito multiplicações, mas ele optou em falar sobre unidade. Ele descreve ali a oração, a narrativa ali é muito clara quando ele fala: Senhor, que eles possam ser um como eu sou contigo. Então, fundamentando a igreja, o fato de que igreja não é estrutura, igreja não é só um ajuntamento de pessoas, igreja não é um pagamento que você faz, igreja não é um voto que você paga, igreja é um estilo de vida que você tem. E para você ter esse estilo de vida, só em unidade com o próprio Deus. Amém? Eu vou ficar sozinho hoje? Vou, né? Por aqui. Vai ficar... Ah, tá, agora eu tô escutando aqui, ó. Tá um sonzinho. Tá bom. O meu líder de célula de Beverly Hills. Aumenta um pouquinho aí. Então a igreja, ela de fato passa a ser o maior modelo da propagação do Evangelho.
Nós falamos aqui de mídia, falamos aqui de comunicação, mas não é o fundamento maior. O que nós fazemos como igreja estrutura, como mídia e todas as outras ferramentas, é só o transporte, é só como chega a verdadeira mensagem, que é as boas novas, extraída sim das pregações, das ministrações, mas principalmente do meu e do seu estilo de vida no cotidiano. Então, absolutamente não adianta nada você vir aqui todos os domingos, preencher a agenda de uma igreja e o evangelho não te transformar. Você ser a mesma pessoa, você ter os mesmos hábitos, você ter o mesmo comportamento influenciado por esse mundo. Então, a igreja, ela passa a ser um meio de transformação, porque nós, quando nos achegamos a Jesus, somos transformados, passamos a ser enxertados na videira verdadeira como um ramo. Dá uma olhadinha para um galho que está ao teu lado. Eu sei, tem alguns galhos um pouco tortinho, é normal, tá bom? Mas Jesus ama a todos. Vira para o teu vizinho e fala assim, ó, Jesus te ama da mesma forma. Ele vai se sentir pertencente. E aí o que acontece? Quando você está enxertado em Jesus, você passa a se alimentar dele. Então não tem como não ter transformação. O que eu tenho que te dar de recado como igreja é que se você é a mesma pessoa todos os dias, e se você não busca passar os seus hábitos, o seu comportamento, sua cultura, vamos dizer assim, dentro de Cristo, dentro do Evangelho, como se fosse, entre aspas, uma peneira, você é só um religioso. Você é só alguém que vive a sua vida, mas vai estar dentro de uma igreja. Se você for estudar profundamente, a gente não tem o tempo hábil para isso, mas se você for estudar, nós vamos falar da igreja aqui aproximadamente 60, 70 anos depois de Cristo, que é a referência da igreja primitiva. A igreja primitiva é a nossa igreja como referência. Mas olha que chega lá para o 250, 300 depois de Cristo, você vê a religião entrando de uma forma assim avassaladora. Você começa a ver o comércio dentro da igreja. Então você começa a ver, se você quiser estudar uma das figuras, Constantino tentando trazer ferramentas. Então era o pedaço do galho que era a cruz de Jesus. Então tinha lá um pozinho que representava onde Jesus pisou, e aquilo começou a virar Deus, aquilo começou a virar instrumentos de cura, o que Jesus nunca falou sobre isso. Então a igreja vem se contorcendo de uma maneira tão difícil, e hoje não é diferente. Hoje você vê a igreja contemporânea, a igreja que linkada a grandes impérios, a grandes religiões, igrejas linkadas a donos, que de fato aí distorcem o que é a verdadeira igreja de Jesus. E nós estamos aqui para entender a igreja verdadeira, amém? Como referência, ainda sobre unidade, nós lemos aí o livro de Atos, amém? O livro de Atos, ele é a extensão de Jesus. Por quê? Porque se você for ler o capítulo 1 de Atos, você vai ver os últimos ajustes, entre aspas, que Jesus faz até ele se ascender ao céu e os discípulos, os apóstolos começarem a propagação do evangelho e a estruturar a igreja. O livro ele é escrito por Lucas. Lucas foi um médico. O próprio Lucas, ele escreveu um dos evangelhos que leva o nome dele, Lucas, que também tem o nome do meu filho Lucas, tô brincando, mas que passa a ter uma responsabilidade de fazer esses registros. Eu gosto da leitura de Lucas porque ela traz uma leitura humanizada de Jesus, e ele usa a escritura humanizada de Jesus com a sua técnica em medicina de ser alguém minucioso, trabalhar nos detalhes. Então quando você vai ver o livro de Atos, você vai ver que é uma escrita detalhada, principalmente o capítulo 2, que é o que nós vamos estudar sobre a igreja. Amém, amados? Só como uma característica aí de entendimento, esse texto, esse livro, como eu falei, escrito por Lucas, que era amigo do apóstolo Paulo, ele escreveu aproximadamente aí 60, 70 anos depois de Cristo. Há uma curiosidade, Lucas não teve o contato direto com Jesus. Então ele já passa a ser um da primeira geração pós-Jesus, que não teve o seu primeiro contato direto com Jesus,
mas que já estava aprendendo e se convertendo ali em meio à propagação do Evangelho. Então, Atos, igreja, eu queria que vocês prestassem bastante atenção, tá bom? Atos não é apenas um registro histórico, é a manifestação em prática ali do agir do Espírito Santo. Eu gosto de chamar o livro de Atos carinhosamente assim, Atos dos Apóstolos guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então o contexto, amada igreja, de Atos é que ela nasce após a ressurreição de Jesus. Amém? E qual que era o cenário? Primeiro, perseguição severa religiosa. Ontem eu fui num batismo, ia contar um negócio que mais que não vai dar tempo. Tá bom, vou contar rapidão. Ontem eu fui num batismo, você vê como são as coisas, né? Eu fiz uma transição já há 5 anos profissional, e antes eu tinha uma empresa que ela gerenciava espaços de lazer, academia, centros fitness, assim, esportivos dentro de condomínios e empresas. E graças a Deus, Deus me abençoou muito nessa empresa. A gente teve muitos contratos e eu pude montar um time de professores que, sem eu nunca ter precisado pregar o Evangelho propriamente dito para eles, eu pude viver o Evangelho no trabalho. E no decorrer disso, professores começavam a ir na igreja e se convertiam. E depois que eles se convertiam, eles vinham conversar comigo, falando que via como eu trabalhava, como eu gerenciava a empresa, falava bastante da minha família. E um deles em específico, que nós conversávamos muito, né, naquela época, e ele pedia muitos conselhos e a gente falava coisas práticas. Então tudo que eu falava, eu só não citava a referência bíblica, mas eu falava praticamente a Bíblia, porque era o que eu vivia. E aí, uns 2, 3 meses atrás, ele falou que estava em uma igreja, ele tinha se casado, a namorada dele, que já tinha ido numa igreja e voltou aí, e ele começou a ir com ela, e ele teve uma transformação de vida, e me convidou para ir no batismo dele ontem. E eu fui lá no batismo, tive essa alegria. E ele falou, poxa, Rafa, se você viesse, eu ia ficar muito feliz. Eu falei assim, eu que estou feliz pelo convite, eu não posso perder essa cena. E ali, eu olhando aquele batismo, de fato não vou conseguir transmitir em palavras o que Deus falou comigo ali, mas mostra exatamente na prática o que eu estou tentando dizer para vocês na teoria, que aquilo é a igreja. Não que está errado você convidar as pessoas para ir para a igreja, você tem que convidar para ir na igreja, lógico que tem. Eu mesmo já convidava ele naquela época, eu frequento a igreja tal, o dia que você quiser fazer uma visita, a gente pode ir junto. Mas é muito maior o exemplo, porque o exemplo ele arrasta verdadeiramente. Amém, igreja? Então ontem eu tive esse prazer de vê-lo se batizando, chorando, abraçando a família, vi a mãe dele, consegui até tirar uma foto, a mãe dele dando um beijo assim na cabeça dele, depois fiquei sabendo que a mãe dele também sempre orou por isso. Então, a igreja verdadeira. E por que eu estou trazendo isso, abrir essa margem para falar desse exemplo? Porque nessa época da igreja de Atos, havia uma perseguição violenta religiosa. Por exemplo, o pai desse menino não é cristão, e ele estava lá, e ele participou. Só que na igreja dessa época, a gente não tem esse entendimento quando nós lemos, por isso que falta a nós o conhecimento de se aprofundarmos. Quem, vamos dizer assim, aceitava Jesus e se tornava cristão nessa época, muitos deles eram expulsos de casa. Por isso que eu vou até antecipar, lá embaixo no texto, você vai ver que a igreja começava a sustentar essas pessoas por causa da necessidade, porque eles eram deserdados. Imagina você que fala, pai, eu vou começar a ir na igreja, lá na igreja C, tá bom, então você vai começar na igreja C, então você não vai mais morar aqui fora, em casa, então você já não faz mais parte dessa família. E qual que era a decisão? Nesse caso aqui, as pessoas estavam deixando seus lares para seguir a Jesus. Uma realidade totalmente diferente da nossa geração. O que essa igreja de Atos passava? Pressão política violenta, porque quem tocava ali politicamente era o Império Romano. Então havia a pena de morte, como a própria crucificação de Jesus, quando saía do contexto deles. Rejeição social e familiar extrema. Então quando nós lemos
o livro de Atos, nós gostamos muito. Eu já pude ler diversas vezes esse livro, porque eu sou muito fã do livro de Atos. Então, quem gosta do livro de Atos, diga aleluia aí. Se você não leu, leia o livro de Atos. Você vai começar a entender a igreja verdadeira. E por muito tempo eu vi ministrações sobre a igreja de Atos, das maravilhas, das curas, da multiplicação e tal, mas o preço entregue para ser igreja nessa época, meu Deus, hoje ser igreja como diz a minha avó, mel na chupeta. Sua avó dizia isso ou não? Ou mamão com açúcar. Mamão com açúcar, sim? Era muito diferente ser igreja aqui, amados. Hoje a facilitação de ser igreja, hoje, tem perseguição? Tem. Talvez o nosso lado aqui também não consigamos enxergar muito. Mas se você for lá para o Oriente Médio, você vai entender o que está acontecendo. Se nós como igreja abrir o olho um pouquinho e sair do nosso mundinho e entender a verdadeira igreja, eu tenho certeza que vai mudar a concepção. Amém? Então não existia templos na época. Não tinha o templo cristão. Era ainda predominante o templo judaico. Então as estruturas organizadas e o sistema que a gente vê hoje não existia naquela época. Então o que de fato significava a igreja nessa época e precisa significar hoje? Ser igreja naquela época não era frequentar um culto. Era muito longe disso. Mesmo porque nem tinha um culto para se frequentar. Mas a igreja era a vivência de uma comunhão real. A igreja era compartilhar a vida. A igreja era permanecer na doutrina dos apóstolos, que é o que a gente vai mergulhar daqui em diante. Era andar no sobrenatural, é viver o sobrenatural. Mesmo porque, como eu falei de antemão, perseguição, pressão religiosa, rejeição familiar, o cara ia para uma igreja e se convertia, sabe aquela massa, quando você lê o capítulo 1 de Atos, onde 3.000 pessoas se rendem a Jesus na pregação de Pedro? Vocês estão andando comigo? Nessa pregação, veio o derramar do Espírito Santo, eles oravam no sobrenatural. O texto usa a terminologia línguas de fogo, onde eles começavam a falar idiomas de outros lugares, Mesopotâmia, e aí o que acontece é que o próprio império, os caras começaram a olhar e falaram assim, eles estão falando em outras línguas, em outros idiomas, e o texto falava do sobrenatural de Deus, e o número é que 3.000 pessoas se converteram. Sabe o que significava isso? Muito provavelmente 3.000 pessoas que iriam começar a ser perseguidas, 3.000 pessoas que muito provavelmente iam ter que sair dos seus lares, iam ter que deixar suas casas, iam ser deserdadas para andar com Jesus. Está lá no texto. É que a gente não lê, a gente não busca. Vocês estão aqui ou não? Hoje um sofá segura a pessoa. Hoje uma rede social já te segura. Então a igreja, ela vivia o sobrenatural, ela vivia, ser igreja naquela época era um estilo de vida e não um evento. O termo vou para a igreja não existia. Hoje eu vou para a igreja. Falei isso, estava saindo do condomínio ali, encontrei um amigo, a gente gosta de uns carrinhos velhos, ele com uma Chevrolet 51, diga, meu Deus. E eu com a minha C10 75 e o meu Fusquinha 86, tá vendo o Fusquinha, hein? Oportunidade. E aí, o que aconteceu? Ele estava passando, e aí, onde você está indo? Aí eu falei assim, estou indo para a igreja. Não estou falando que é errado o termo, tá, amados? Isso é normal. Só que não existia nem esse termo. Porque na cabeça deles não tinha vou para a igreja. A igreja era um movimento de um povo no completo. E que nós temos que viver isso. E está tudo certo, hoje nós temos a oportunidade de fazer esse ajuntamento coletivo, e que também é bíblico, porque nesse caso deles, eles não tinham templo, mas eles tinham as casas, e a gente vai ver no contexto da palavra aqui, amém? Posso começar então? Atos capítulo 2, verso 42. A partir de agora, você tem que fixar na sua mente o que é essa igreja. E tudo que eu vou falar é a resposta do que é ser igreja. Tudo contextualizado em unidade. Igreja é estar em unidade.
Você pode estar lá na sua casa ou na minha, você no trabalho e no seu, mas nós estamos em unidade. Havia uma conexão e tem que haver nos dias de hoje. Amém? Então vamos lá. Atos capítulo 2, verso 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então assim, se você não gosta de repetir, não precisa repetir, tá bom? É só uma teoria de repetição em termos de ensino. Então eles estavam juntos repete comigo, comunhão, ensino, partir do pão e orações. Qual o ponto principal, mas não digo mais inicial? O texto começa falando assim, ó, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Essa é a primeira frase. Se você é a igreja verdadeira, você tem que se dedicar ao ensino dos apóstolos. Quem são os apóstolos na época? Os apóstolos na época eram os discípulos de Jesus. Hoje a gente pode estabelecer um apostolado aqui sobre todos aqueles que estão numa igreja e estão fazendo uma função de ensino. Então, isso que eu estou fazendo agora é um ensino. Nas células é um ensino. O seu marido, quando busca a palavra de Deus e senta com você lá e explica alguma coisa, é um ensino. A sua esposa, quando busca ali um texto, Deus fala com ela de um versículo e ela compartilha com você, é um ensino. Tudo aquilo que envolve dedicação, seja pessoal na leitura bíblica ou coletiva, é o ensino da palavra. Amém? Então, qual o ponto inicial aqui da igreja de Atos? Eles se dedicavam ao ensino. E esse é um termo que traz um divisor de águas. Dedicação. O que é a dedicação, cara? É quando você se empenha em fazer alguma coisa. É quando você gasta tempo com aquilo. É quando você prioriza aquilo. Então a dedicação é quando você abre mão de muita coisa para focar naquilo em busca de um resultado. De repente você pode ver uma dedicação assim... um jovem que vai entrar numa faculdade, ele tem que abrir mão de muita coisa, de sair, de tempo com os amigos, tem que se alimentar melhor, ele precisa dormir melhor para ele poder, a resposta é se dedicar, para ele poder se dedicar. Se dedicar ao quê? Ao ensino, à busca, às revisões, a ele aprender a fazer uma boa redação. Então você vai abrir uma empresa. Então você vai ter que estudar, você vai ter que fazer a análise do mercado, você vai ter que entender seu público-alvo, a segmentação, precificação daquilo, entender o modelo de negócio, você vai precisar de fato buscar orientações, se dedicar naquilo. Então você vai entrar numa academia, mostra um muquinho aí pro seu vizinho, essa bisnaguinha Seven Boys aí. Você vai entrar numa academia, você vai entrar num centro esportivo, você vai entrar ali num estúdio, algum centro onde o pessoal está ali treinando. Então assim, se eu só chegar lá, falei, irmão, fiz a matrícula e tô lá, deu resultado? Não deu, meu irmão. Se você não se dedicar, cara, o professor vai te passar a carga certa, o volume certo, a técnica do movimento, a intensidade. Se você não pegar tudo certo e se dedicar, não tem resultado, meu irmão. E o que eles estavam falando aqui? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. A pergunta que eu faço é, o quanto você se dedica na leitura bíblica? Quanto tempo você gasta vendo sobre Jesus? Quanto tempo você gasta sem fazer nada, só no momento de uma oração, refletindo num verso? A igreja de Atos, para se manter em unidade, para se manter viva, elas se dedicavam no ensino dos apóstolos. A base da igreja primitiva era espiritual e relacional, não estrutural. Sabe qual que é o grande, eu não sei se problema ou solução, depende do ponto de vista de cada um. É porque a igreja, vamos dizer, entre aspas, falsificada, você vive ela externamente. É fácil viver a igreja externamente. Você faz uma boa estrutura, você usa uma boa técnica, você cria dogmas, você cria sacrifícios, que foi o que a igreja religiosa começou a fazer. Você faz tantas orações, você faz tantas coisas,
você dá tantas voltas em algum lugar, você oferece alguma coisa. É uma igreja externa. É uma igreja que não precisa ter o comprometimento e a entrega. Então você faz alguma coisa externa e está resolvido. Fui no culto, poxa, hoje eu fui no culto, poxa, o pastor Rogério trouxe uma palavra tão linda, a palavra é linda, mas o que ela fez com você? O Evangelho, ele verdadeiramente, ele te canaliza para o ensino, para a comunhão, para a ceia e para a oração, que é o que foi falado nesse único verso aqui do capítulo 2, verso 42 de Atos. O contexto cultural, como eu falei, não era fácil, igreja. Os judeus, eles eram formados pelos rabinos. E se você for estudar essa parte, você vai ver o quanto de dedicação, o quanto de empenho tinha na leitura bíblica. A gente pode estar convivendo com pessoas aqui que nem lê a Bíblia, nem lê. E fala que é cristão há 5, 10 anos. Eu vou na igreja desde os meus 12 anos. Tá tudo certo, meu irmão, mas o diabo vai na igreja já faz uns 70 mil anos aí. Vocês estão aqui ou não? Então a comunhão, amados, quando eles falam aqui, ensino dos apóstolos, a comunhão era a vida compartilhada, cara. Era o pão repartido, e não só o pão físico, mas o pão da palavra, do testemunho, daquilo que Deus estava fazendo na vida de um e de outro. E o que Deus estava fazendo na minha vida se tornava uma pregação para o outro. E que aí ele via o que Deus estava fazendo na minha vida, ele começava a viver aquilo que eu vivia, não por mim, mas porque eu estava vivendo aquilo que é o Evangelho, e assim era aquele contexto. Então uma igreja forte, meus amados, ela não nasce de eventos, mas ela é fundamentada na vivência do dia a dia. Então olha só que maravilha, eles tinham o ensino dos apóstolos, e o desdobramento do ensino faziam eles andarem em comunhão, faziam eles andarem juntos. E aí o texto desse verso 42 finaliza falando que isso fazia com que eles partissem o pão e orassem um pelos outros. E por que isso? Porque quando há comunhão, há intimidade. Eu começo a te conhecer mais, você começa a me conhecer mais. E aí essa comunhão faz com que nós possamos partir o pão um com o outro. Seja ele espiritual, seja o físico. E a comunhão faz você orar por mim. Fala, meu Deus, a vida do pastor não é fácil não, hein? E eu ter comunhão com você faz eu ter compaixão e orar por você. Amém? Verso 43, vamos lá. Aqui nós vamos entender a diferença da igreja contemporânea de agora. O grande marco está aqui, amados, com a diferença dessa igreja 50, 60 anos depois de Cristo. Ou seja, a diferença da igreja do ano 60 com o ano 2026. O texto diz assim, Atos 2:43. Todos estavam cheios de temor. Repete comigo, cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Amém? Uma das coisas que sempre me chamou a atenção, igreja, e sempre me fez refletir demais, é um porquê. Por que a gente via, quando via tantos milagres, prodígios e maravilhas nessa época, e hoje não se vê tantos? Se vê, mas não tantos. O quanto deveria acontecer. A grande diferença, quando a gente começa a entender o contexto, é que a presença de Deus, para essa geração da igreja primitiva, ela gerava internamente uma reverência e uma confirmação do sobrenatural. Porque, voltando para o verso 42, se eles se dedicavam na doutrina dos apóstolos, então eles tinham um entendimento das coisas. E o entendimento, guarda isso que eu vou falar para você, que isso aí pode mudar a sua história espiritual. O entendimento da palavra praticado vai gerar uma palavra: temor. E é um temor diferente do que se entende como temor agora.
Porque quando eu falo temor, o significado para nós, do Ocidente, em temor, é pânico, é medo, é insegurança. Mas o temor nessa época, na origem da palavra, significa você depender e ter uma referência, se reverenciar aquilo que está gerando esse conhecimento, que está gerando esse conteúdo. Então, como eles buscavam a doutrina dos apóstolos, eles estavam aí compartilhando, eles começaram a ver o sobrenatural através da palavra de Deus. Então o povo judeu, eles reconheciam os sinais como evidência da ação divina, isso desde o Antigo Testamento. Então Deus permaneceu com os milagres, prodígios e maravilhas para também alcançar os judeus, porque eles sabiam que os milagres vinham do Deus vivo. Então Deus começa a usar agora a igreja para fazer esses milagres. E aí eu te pergunto, mas por que hoje não acontece isso? A resposta está dentro do texto. Volta lá no verso 43. Todos estavam cheios de temor. Hoje não tem temor, amados. Hoje tem idolatria por uma instituição. Hoje tem um desejo pelo poder. Hoje tem briga pela marca da igreja, de quem é o dono, quem vai ganhar mais. Meu pai estava compartilhando comigo lá uma matéria que ele estava lendo. Os 5 pastores mais ricos. Eu estava vendo o salário dos caras. Milhões e milhões. Um deles lá, o traje deles, do pé à cabeça, contando relógio, tênis, tudo, dava mais ou menos aí 400 mil reais. Não tem mais temor. Vocês estão aqui comigo ou não? Eu não estou falando que você tem que trabalhar e dar o melhor para sua família. Eu me dedico para isso. Me dedico para isso. Desde a época da faculdade, de estágio, de trabalho. Vivi uma época que eu saía 4 da manhã de casa para dar aula, voltava 9 horas da noite. E você tem que se dedicar. E eu fiz isso de uma forma intensa, planejada, porque eu sabia que uma hora eu teria que tirar o pé do templo para eu poder estar mais próximo da igreja. E Deus teve a misericórdia de me tracionar para isso. E você tem que se dedicar para dar o melhor para sua família, amém? Mas o recurso nunca pode tomar conta do teu coração. Eles estavam cheios de temor. Olha, presta bastante atenção nesse texto. Eles estavam cheios de temor. Então, a vírgula passa a ser a consequência. Eu poderia ler o texto assim, ó, só como forma de entendimento. Todos estavam cheios de temor. Por isso, maravilhas, sinais eram feitos pelos apóstolos. E olha só que interessante nesse verso. O temor não estava só nos apóstolos. Não era uma responsabilidade única e singular do apóstolo, do pastor ou do líder que estava pregando. O texto deixa claro que todos estavam cheios de temor. E por todos estarem cheios de temor, então Deus usava os líderes para derramar sobre eles poder sobrenatural, sinais, maravilhas e prodígios. Você quer uma igreja unida? Você quer uma igreja verdadeira? Então nós temos que buscar a palavra todos juntos, e todos nós nos enchemos de temor, cara. Temor. Temor é reverenciar Jesus. Temor é saber entregar para Ele que se eu estou aqui em pé, é pela misericórdia e glória dEle. Temor é saber que cada coisa que acontece na sua vida é a bênção de Deus. Que se você é bom em alguma coisa, se você se sobressai em alguma coisa, a glória é dele. E ele faz isso porque ele tem um propósito, não porque você é bom o suficiente. Então, se você tem tempo, recursos, se você tem habilidade de alguma coisa, se você tem habilidade de tocar guitarra, assim como eu. Vocês sabem da minha habilidade de tocar guitarra? Os caras do louvor sabem. Sabe o que eles me põem? Porque aqui no meio do louvor está com espírito de divisão. Não querem colocar eu para tocar guitarra e o pastor Rogério para cantar. Eles não querem, pastor. Será que eles estão certos? Eles estão certíssimos, né? Então a igreja, ela passa a ser daquilo que você faz de melhor. Se você tem muito recurso, se você tem muita habilidade, se você tem muito conhecimento da palavra, tudo isso não é para você, é para você repartir, para você fazer com algum propósito. Todos estavam cheios de temor.
E quando há temor, amados, há manifestação da glória. Quando há temor, há cura. Quando há temor a Jesus, há casamentos transformados. Quando há temor, há uma igreja que vive os sinais e maravilhas. Então os milagres confirmavam que Deus estava se movendo através da igreja. Qual que é a manifestação da glória de Deus? Qual que é a manifestação do poder de Deus? É a igreja. Mas nós temos visto uma igreja não se manifestar no poder e no sobrenatural. Nós temos visto uma igreja se manifestar só no jornal, nas revistas, nas postagens, de uma maneira muito triste. Então Deus chamou a mim, a você, chamou a igreja dele para manifestar a glória dele. Mas há os remanescentes, amém? Então, onde Deus é levado a sério, guarda essa frase de impacto aí, onde Deus é levado a sério, o sobrenatural deixa de ser uma exceção. Uma igreja, e nós não estamos falando da igreja ser, nós estamos falando de nós como igreja, como pessoa. Se há uma igreja viva que tem temor de Deus, você vai ser a manifestação de Deus onde você estiver. Eu vou deixar um alerta aqui para você. Se por onde você passa as pessoas não enxergam a igreja de Jesus, cuidado, você pode estar sendo apenas um grande religioso, frequentador de uma igreja local. Posso continuar? Atos 2:44, vai lá comigo. E aqui a gente vai entender uma problemática social das conversões naquela época. O texto diz assim: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. A ideia dessa frase que Lucas relata diz respeito à unidade que ela se expressava de uma forma prática, inclusive nos recursos. Por que isso? Porque com a conversão em massa e de tudo aquilo que nós falamos da perseguição do Império Romano e da sobrecarga social que um homem e uma mulher de Deus que se convertia tinha na época, eles não tinham mais apoio social estruturado. Como eu falei para vocês, as conversões nessa época expulsavam as pessoas de dentro de casa. Então, contradizer a religião local e a política local era sinal de perseguição. Então, se o Império Romano ficasse sabendo que havia conversões dentro dos lares, toda a família corria risco de vida. Por isso que a pessoa que estava ali, filhos, eram expulsos. Então, sem apoio social estruturado, a igreja, a comunidade passou a ser essencial. Então muitos convertidos que eram rejeitados pelos seus familiares, eles começavam a ter a igreja como suporte. Hoje, igreja querida, a gente pode não ter esse tipo de problema aqui na nossa região. Mas quantas famílias desestruturadas acontecem? Quantas famílias que o pai abandonou, que foi tomada pelo álcool e as crianças estão em vulnerabilidade. Eu tenho um sonho para o começo do ano que vem. E essa igreja, hoje ela funciona servindo os irmãos local, muitas famílias já são abençoadas, mas para o ano que vem, em nome de Jesus, nós teremos uma creche aqui dentro. Gratuita. Para aquelas crianças de vulnerabilidade passarem o dia todo aqui se alimentando, sendo ensinada pelos tios a palavra de Deus, se divertindo, sendo ensinadas no Evangelho. Como hoje nós temos a Casa de Recuperação da Pedra para a Rocha, sem custo para a sociedade. Alguém que passa por um processo de vulnerabilidade e precisa ser cuidado, ele passa 9 meses lá sem custo nenhum,
tendo orientação da psicóloga, tendo orientação profissional, vindo para a igreja, tendo alimento, tendo veste, tendo banho. A pergunta que eu sempre fiz, igreja, e eu abro um parênteses aqui nesse sentido, é por que essas grandes igrejas imperiais não têm um hospital? Por que essas grandes igrejas imperiais não têm uma escola cristã? Eu sei, é dever do Estado? Sim, mas olha o nosso Estado, que porcaria que é. Então por que nós como igreja não montamos uma escola para as crianças? Responde para mim essa pergunta. Por que nós como igreja não fazemos isso? Por que nós como uma igreja não montamos uma escola, não montamos uma creche, não montamos um orfanato, não montamos uma casa de repouso? Como nós como igreja que passa aí milhões, que não é o nosso caso, não tem de fato um bairro de moradia? E eu não estou falando de comunismo, tá bom? Porque isso não tem nada a ver com comunismo. O comunismo é uma ditadura violenta, opressora, que escraviza as pessoas e leva elas à miséria para ficar com o poder. Eu estou falando de cristianismo, onde as pessoas estavam aqui na igreja e ninguém passava por nenhum tipo de necessidade. Como Deus nos levantou, acho que uns 2, 3 cultos atrás, para mostrar uma família, para a gente poder, naquele culto, deixar de investir aí na igreja, na estrutura orçamentária, que há um orçamento sim na igreja, mas para ajudar pessoas, cara. A igreja de Jesus, quando a igreja vive como família, ninguém caminha sozinho. Ninguém pode caminhar sozinho. Então muitos que se convertiam, eles ficavam totalmente vulneráveis naquela época. Então o que a igreja fazia? Vamos andar junto em comunidade, o que você está faltando? Cara, tem isso aqui, vamos fazer isso, vamos construir isso, vamos juntar alimento. E eles começavam a ter tudo em comum. E a loucura, até o ponto de, se necessário, vender suas propriedades para partilhar com as pessoas que estavam ali naquele momento. Porque o contexto nosso não é esse. Alguém quando se converteu precisou morar na rua? Não. Mas o contexto da época é que quando a pessoa aceitava Jesus e começava a viver, ela ia para a rua, igreja. Por isso que aí eu emendo o verso 45. Para por aqui ou posso continuar? O que acontece no verso 45? Acompanha aí comigo. A igreja estava tão unida, tão forte, e tão perseverante na doutrina, e com tanto temor dentro dela, e com tanta manifestação do sobrenatural de Deus, que eles chegavam ao ponto de vender suas propriedades e bens e distribuíam conforme a necessidade de cada um. Era uma generosidade radical que expressava o amor de Jesus, igreja. Nós estamos pré-organizando uma barca para Moçambique, amém? Temos na lista 4 guerreiros. Cadê os guerreiros que estão na lista profética aí? E através de... A gente vai falar mais, eu tenho certeza que a gente vai ter esse braço missionário nessa igreja. Através da vida do Carlão, que conectou lá um irmão que faz um trabalho lá em Moçambique. Cara, a gente chega a ter um ponto, chega a ser revoltante. Eu tenho que me conter aqui para o púlpito não virar um manifesto. Cadê a igreja? Cadê a igreja, cara? Cadê a igreja de Atos? Cadê aquela comunhão? Cadê aquele partir do pão? Igreja, onde há o amor verdadeiro, o apego por esse mundo esfarela. Quando há a igreja verdadeira em amor e em temor, o apego, ele perde espaço. E nós passamos a viver um pelo outro, cara. Porque a vida é cíclica. Hoje eu estou te ajudando, amanhã você pode me ajudar. E nós dois juntos, fortes, possamos ajudar mais 2, 3. Lembra lá no primeiro verso que nós lemos? Eles estavam juntos na doutrina dos apóstolos. Eles
se dedicavam a essa doutrina. Eles estavam em comunhão, eles partiam o pão e eles oravam todos juntos. A pergunta que eu faço é, com quem você partilha o pão? A pergunta que eu faço é, com quem você ora? Com quem você toma café semanalmente e vai orando um pelos outros? Ou será que você vive aquela sua rotina frenética, pensando só no seu trabalho, só na resolução dos seus problemas, só nas suas coisas? E aí quando dá, num certo domingo, em algum dia, eu vou num culto e vou dar um joinha pra galera. A ajuda ao necessitado era algo comum. A ajuda, ela era intensa, com uma entrega voluntária e sacrificial diante das necessidades reais da igreja. Mas que igreja? Do templo? Não, igreja é sociedade. Igreja é sociedade. O verso 46, acompanha comigo e eu já vou encerrar. Diga. Verso 46 do capítulo 2 de Atos diz assim: todos os dias, repete comigo, todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e pureza, algumas versões da sinceridade de coração. Olha que igreja linda essa, a nossa igreja de referência. A igreja de 50, 60 anos depois de Cristo. Consistência no que faz, constância, alegria profunda, relacional. Então o templo era o centro religioso. Ele sim, ainda havia uma frequência no templo religioso. E eles ficavam na parte do pátio. Um dia a gente faz um estudo sobre o tabernáculo para a gente entender cada ponto. Mas as casas eram o centro de vida deles. A pergunta que eu faço é, para quem você abre a sua casa? A porta da sua casa? Para de repente convidar uma família para ir lá na sua casa, tomar um café, fazer uma carninha, amém? Vira para o vizinho, olha para ele e fala assim, amém? Você entendeu? Vira para ele e fala assim, você entendeu que você tem que me chamar para fazer um churras? E aí você chama essa família e lá, em amor, fazendo lá um cafezinho, um pãozinho, uma bolachinha, seja o que for, você tem um momento ali de oração para essa família, abençoar essa família, ministrar eles, apacentar eles. Ou você fazer uma visita em uma casa com alegria e pureza de coração. Então eles não iam lá na célula, posso chamar de célula aqui? Posso, pastor, chamar de célula? Eles não iam lá na célula na marra, nossa, não acredito, mano. Hoje tem célula, meu Deus, mano. Não, o texto falava o seguinte, eles participavam das refeições com alegria e pureza de coração. Eles estavam nas casas uns dos outros, ensinando, ajudando. Então o templo era sim o centro religioso, mas as casas se tornavam de fato o dia a dia. Dentro do contexto temporal aqui de cada um, o verso fala que no verso 42 começa assim, todos os dias. Imagina eu ir todos os dias na sua casa? Cara, hoje, se você vai um dia, vai outro, já era. Aí você começa a fazer o irmãozinho pecar. Poxa, hoje não vai dar, cara, eu tô na correria aqui, eu vou levar a minha sogra aqui no salão de beleza. Olha a mentira que o cara conta. Hoje as pessoas estão tão intolerantes, cara, umas com as outras, que elas nem conseguem ficar muito tempo junto. As pessoas estão tão egocêntricas que elas querem viver só a vida delas de uma maneira tão intensa que elas esquecem de servir um ao outro. Elas gostam só do que vai alimentar elas, do prazer pessoal, daquela serotonina pessoal alta, sozinha. E a rede social tem sido uma grande escravidão para esse momento. Só que aqui, todos os dias,
eles continuavam a reunir-se lá na igreja. Vamos simbolizar de igreja esse ponto. E do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e pureza de coração. Se você está distante dessa igreja, você está distante da igreja verdadeira de Jesus. Muito provavelmente, como eu falei no início da ministração, você pode ser um religioso que publica verbalmente uma religião, mas se você não está ainda perto disso ou caminhando para isso, você não está sendo a igreja verdadeira. A unidade, ela se fortalece na constância dos encontros e nos verdadeiros relacionamentos. Eu tenho vivido verdadeiros relacionamentos com muitos irmãos aqui. Quando a gente vai lá na Torre na sexta-feira de manhã, eu não consigo ir na quarta noite. Cadê os irmãos que vão na quarta noite e dão glórias aí? Quando tem um café de mulheres na igreja, quando tem um culto aqui na igreja, quando tem... Ou você chama alguém na sua casa, lá no seu bairro. Seja, entre aspas, essa pedra angular que conecta outras pedras. Amém? E o último verso, capítulo 2, verso 47. Aqui, esse verso, eu enxergo a verdadeira transformação social que uma igreja causa. O texto diz assim, lembra que eles estão no movimento igreja aqui, ok? Então se eles estão nesse movimento, rola até um gerúndio aqui, ó. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Se você não gosta de repetir, não precisa repetir, mas quem puder, repete comigo. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Sabe o que significa isso, amados? É que quando a igreja de Jesus estava num movimento, chegava num local, chegava num evento, o texto fala que tinha a simpatia do povo. Olha o pessoal da igreja lá, puxa, esse povo é alegre demais, cara. Olha que legal, é o pessoal da igreja passando. Puxa, esses caras são diferentes. Esse é o movimento. Quem você é quando chega numa rodinha? Você é aquele cara, aquela irmã que chega na rodinha assim, oh, que bom que você veio, irmã. Ou que 5 segundos antes de você chegar, meu Deus, lá vem aquela moça lá, cara. O texto fala que louvando a Deus, eles tinham a simpatia do povo. Ou seja, aqueles que vivem em comunhão, aqueles que se dedicam, algumas versões perseveram na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus, aqueles que ceiam juntos, que oram juntos, eles têm dentro deles o temor de Jesus, o temor de Deus. E quando você tem o temor de Deus, você tem a compaixão pelos outros. É tudo isso que está nesse capítulo. E se você tem comunhão com os outros, você passa a fazer o outro especial, a tratar o outro de uma forma especial, seja qual for a reputação dele, seja qual for a classe social dele. O cristão, ele senta na guia para conversar com um morador de rua, mas ele senta numa mesa para discutir contratos de milhões, sendo a mesma pessoa em Cristo Jesus. Então uma igreja saudável, ela cresce naturalmente, porque ela tem a simpatia do povo. Ela não tortura as pessoas, ela não condena as pessoas, ela mostra a palavra e vive a palavra. Então a sociedade, na época, observava a igreja. E a observação, o adjetivo ali, a característica que eles traziam da igreja, era que era uma igreja simpática. O texto diz, e tendo a simpatia do povo. Todo mundo tinha uma simpatia com os cristãos. Então o diferencial da igreja da primeira era aqui era verdadeiramente o amor, a alegria e a unidade. Isso atraía as pessoas. Tem um outro verso, acho que é o 48. Deixa eu ver se é o 48. Ah, não, é esse mesmo, é o 47. É a continuidade. O verso 47, o texto diz assim, ó: e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos.
Sabe o que vai trazer o seu marido para a igreja, minha irmã? Não é você sendo chata pra caramba, não. É o teu amor por Jesus, é a tua perseverança na palavra, é a tua oração. Sabe o que vai trazer a sua esposa, meu irmão? É você perseverar na doutrina dos apóstolos, é você estar em comunhão, é você estar em oração, é você ceiar, é você ser o exemplo vivo da manifestação de Jesus. É isso que vai gerar uma simpatia. E aí o texto diz que e o Senhor lhe acrescentava. E eu encerro com essa mensagem. Esse e o Senhor é o Deus Pai, amém? Então o que significa isso? É o Pai acrescentando o Filho num local, numa comunidade, num meio ali. Então essa frase do verso 47, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, é que Deus entendia que essa igreja era uma igreja saudável. Então Deus pegava, convertia o coração de alguém e colocava dentro da comunidade. Então não é uma grande estratégia de marketing que vai encher as pessoas, não, mas é nós amando uns aos outros. É como se fosse um pai. Onde que você leva seu filho? Num ambiente saudável. Quando você está em um ambiente saudável, você fica em paz. Poxa, meu filho está lá, está aquela pessoa lá, está um ambiente bom. Não é assim que os pais vê? Não, você não vai na casa lá desse menino, não. Eu era o menino que não podia andar. Não, você vai andar com esse menino, não, muito bagunceiro. Mas um filho, você olha, você vai olhar o ambiente. Opa, não, lá você pode ir. Lá tem um ambiente bom. Então é como se Deus estivesse olhando para a igreja, vendo a igreja louvando a Ele, tendo simpatia pelo povo. Então o próprio Pai e o Senhor acrescentavam as pessoas, porque aqui é a igreja verdadeira. Então cada pessoa que entrar por essa porta é Deus atraindo para cá e colocando no nosso meio. Amém, amados? Feche os teus olhos aí, curva a tua cabeça por um pequeno instante.